bem? Começa agora nossa terceira aula aqui no cursinho pré-vestibular FAD de matemática. Agora vocês estão me vendo aqui nessa bolinha. Avanços metodológicos aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Até arrumei o microfone aqui para melhorar minha voz, ajustar tudo bonitinho as configurações. E acho que hoje vocês vão conseguir ouvir bem e sem problemas. Lembrando, eu estou gravando essa aula e a gente está rodando em modo de estreia no YouTube. Então, está começando a aula agora, eu estou aqui na caixinha do lado aqui do YouTube, conversando com vocês durante a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando que eu vou estar respondendo com vocês ao vivo. A aula está gravada, mas o conteúdo eu estou aqui com vocês acompanhando e se surge alguma dúvida no meio do caminho, é só perguntar que eu já respondo na hora, tá bom? Acho melhor assim do que rodar a live, porque eu não estou com o segundo monitor aqui para conseguir olhar o chat e olhar a apresentação ao mesmo tempo. Então, para mim fica mais fácil dessa forma. Então, vamos lá? A nossa aula de hoje é sobre sequências e progressão aritmética, a famosa PA para os mais íntimos. Lembrando, se tiver alguma dúvida, você que não faz parte do cursinho, você pode também tirar dúvida comigo por meio desse contato aqui, ó. Tá bom? Que é o meu e-mail aqui, só você manda, eu tiro essa dúvida com você. Tá joia? Só relembrando. Cadê? Aqui, foi. Na aula anterior, a gente conversou sobre dois assuntos. A gente terminou a questão de potenciação, tá? Falando sobre propriedades da potência, então a gente explicou o que é produto de potências na mesma base, quociente de potências na mesma base, potência de potência e potência de um produto. Então, produto de potência de mesma base, eu mantenho a base, se ela for igual, e somos expoentes. O quociente, processo inverso. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Se é uma potência de uma potência, eu tenho um número elevado a um número, e esse número está elevado a um outro número. Eu vou e multiplico os expoentes. E se for a potência de um produto, um número multiplicando alguma coisa entre parênteses, é só eu fazer o número elevado a esse expoente, o outro número elevado a esse expoente. Tá? A gente viu também, que foi o foco principal da aula, as bases do sistema internacional. Então, tera, giga, mega, quilo, mini, micro, nano, pico, que foi o que eu ensinei para vocês. Na mão direita, aqui, ó, na mão direita, os positivos, tera, giga, mega, quilo, e na outra, mini, micro, nano, pico, na mão esquerda. Lembrando, mão direita positiva, mão esquerda negativa, tá? As conversões de unidade. Lembramos como que se converte de metro para centímetro, de metro quadrado para centímetro quadrado e de metro cúbico para centímetro cúbico, assim vai. A gente descobriu como a gente faz a escrita da notação científica da forma correta, e a gente viu alguns exercícios do Enem. E aí que surgiu muitas dúvidas, foi uma lista de 10 exercícios, mas teve um que vocês travaram legal, que foi um exercício que a gente vai aproveitar e discutir aqui nessa aula, tá? Então, era o exercício do vestibular de inverno da Universidade de Passo Fundo de 2012, questão 41 dessa prova. Vamos lá. A estrela chamada V12, captada pelo telescópio Hubble, se localiza na galáxia NG203 a 10,4 milhões de anos-luz da Terra. Beleza? Esse é o número que você já pode anotar. Se um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, a distância em trilhões de quilômetros entre a Terra e a estrela V12 é... Aí tem as alternativas aqui. Uma coisa que eu quero destacar com vocês. A resposta desse exercício vai ter que estar nessa unidade aqui, trilhões de quilômetros, que foi onde muita gente se perdeu. Por quê? Tentou deixar tudo na notação científica e voltou para metros, que é a unidade básica do sistema internacional. Aí saiu a resposta errada. A resposta do exercício, a gente vai trazer aqui
passo a passo, a resolução oficial dela. Então, a resolução oficial da banca da Universidade de Passo Fundo, ela explica mais ou menos assim. Podemos escrever a distância da estrela em milhões de anos-luz, em forma de notação científica. Para isso, devemos multiplicar seu valor por uma base 10 com expoente igual ao número de casas que a vírgula percorreu. Então, vamos lá. O número é 10 milhões, 10,4 milhões de anos-luz. Então, 10, 400 mais 3 zerinhos. Então, é unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena de milhar, unidade, dezena de milhão. Então, 10,4, 10 milhões e 400 mil anos-luz. Se eu converto esse número em notação científica, eu tenho esse número aqui. Então, é o quantas vezes eu ando com a casa que eu vou indicar aqui. Então, eu andei uma vez, andei duas, andei três, andei quatro, andei cinco, andei seis, andei 7. O número da notação científica aqui, que multiplica a potência de base 10, tem que ser um número entre 1 e tem que ser menor que 10. Alguns alunos foram escrever 10,4 vezes 10, aí seria aqui a sexta. Aí que está errado. O número da notação científica ele tem que ser menor que 10. Ele tem que ser um número entre 1 e um número menor ou igual. Menor que 10. Entre 1 e menor que 10. Que a gente na leizinha de formação da notação científica. Então, esse número é 1,04 vezes 10 a sétima, se a gente escrever em notação científica. Então, ele fala lá, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9,5, ele está em trilhões de quilômetros, eu não preciso mexer nele, porque eu quero que minha resposta saia em trilhões de quilômetros. Então, 9,5 vezes esse número aqui. Agora eu vou converter esse anos-luz em trilhões de quilômetros. Então, eu multiplico o 1,04 vezes 10 a sétima vezes 9,5. Então, conservo a potência de base 10 e só faço a multiplicação desses dois números aqui. 9,5 vezes 1,04, 9,88 vezes 10 a sétima trilhões de quilômetros. Eu tenho que manter isso aqui. Isso aqui é a minha unidade na questão. Então, a alternativa correta é a letra C. Não entendeu? Ainda está travado nessa questão? Pausa esse vídeo, volta, retoma, assiste de novo, tenta escrever junto enquanto eu vou falando, e daí você vai pegar o jeito. Tá joia? Agora sim, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Nós estamos já avançando para a segunda habilidade, lá da matriz de habilidades do Enem, tá? E a nossa segunda habilidade é identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. E a gente vai falar hoje sobre sequências e progressão aritmética. Essa habilidade aqui vai ter duas aulas, né? A primeira a gente vai falar sobre sequências e progressão aritmética. E na segunda aula a gente vai falar sobre uma outra progressão, que é a progressão geométrica, tá? Então vamos lá. O que você entende pela palavra sequência? Né? Então, sequência das 10 primeiras letras do alfabeto. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sequência dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, dezembro. Sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim vai. Aqui eu tenho duas sequências que são finitas. Termina aqui no J, termina em dezembro. Então, sequência dos meses do ano é de janeiro a dezembro, são 12 termos. A sequência de números primos, ela não termina, ela é infinita. Então, ela começa no 2, mas não tem fim. Então, a sequência é infinita. Bom, sequência é aquilo que tem uma ordem definida. Então, sempre as 10 primeiras letras do alfabeto vão ser essas, A, B, C, D, a não ser que altere a ordem das letras por uma reforma ortográfica, como a gente teve algum tempo atrás, né, que incluiu como letras no nosso alfabeto o Y, o K e o W. Os meses do ano, acredito que não vai alterar, né, o nosso calendário é o calendário gregoriano, que existe há mais de 2.000 anos, então é esse calendário aqui com esses meses do ano. E a sequência dos números primos,
que é uma regra de formação matemática que nunca vai se alterar. Vai ser sempre essa, que é um número divisível por 1 e por ele mesmo. Então, sequência é aquilo que tem uma ordem definida, a ordem que não vai ser alterada, ela tem início, pode ou não ter fim. Aqui tem fim, aqui não tem. Matematicamente falando, uma sequência ou uma sucessão de números reais é uma função definida no conjunto dos números naturais. Quer dizer, esse n aqui bonitinho. E dos números naturais não nulos. O asterisco que eu estou aqui apontando o mouse, apontando, quer dizer que não tem o zero. Porque os números naturais começam no número zero. Porém, quando eu coloco esse asterisco aqui, quer dizer que não tem o zero. Então, é 1, 2, 3, tal, n e assim sucessivamente. E tomando valores no conjunto R dos números reais. Tá bom, o que é conjunto dos números reais? Só para relembrar. O conjunto dos números reais inclui os números normais, os naturais, inclui números negativos, inclui frações, inclui dízimas periódicas, aquelas que eu tenho regularidade. Com os irracionais, por exemplo, raiz de 2, menos raiz de 5, raiz cúbica de 10, o número π, que são números irracionais. Os irracionais são aqueles que são dízimas não periódicas, não tem uma sequência lógica. Por exemplo, não é 2 sobre 3 que vai dar sempre 0,66667. Isso arredondando, né? Não tem regularidade. Porque a raiz de 2 é 1,41, 42, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O π é 3,14, 15, 2, 7 e assim sucessivamente. E não se existe o final do número π. Sempre alguém descobre mais uma casa do π. Então vamos lá. A sequência, como que ela se forma? Existe uma regra chamada termo geral, ou lei de formação. Então, vamos considerar que essa função aqui, a origem da sequência são as funções. A gente vai conversar com mais calma sobre funções daqui a algumas aulas. Mas, por enquanto, a gente vai só entender como essa função funciona. Então, a função, denotada pelos números naturais, sem o zero, então não nulos, implicada numa outra função, num outro conjunto de números naturais que associa. Então, esse símbolo aqui associa essa função a esse resultado aqui. A cada número natural não nulo, ou seja, sem o zero, o seu quadrado. Então, essa é a minha origem, esse aqui é o meu destino. Se aqui é 1, e a função está falando que é ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Se aqui é 2 e é ao quadrado, aqui vai ser 4. Então, a nossa sequência resultante, ela é 1, 4, 9, 16, 25, em que o primeiro termo, que a gente vai sempre identificar pela letra A, tá? O A1 é 1 que vem do 1 ao quadrado. Essa é a regra de formação. O 2 é o 4, que vem de 2 ao quadrado. E assim. Então, para um termo geral qualquer, um termo enésimo que a gente fala, esse A com um N aqui embaixo, quer dizer que a regra de formação dele é N ao quadrado. Então, a expressão AN igual a N ao quadrado é a lei de formação. Claro, a gente está numa faculdade de Direito, lei de formação, pois é, a matemática tem leis também. Ou termo geral da sequência, pois permite o cálculo de qualquer termo da sequência por meio da atribuição dos valores possíveis para N. Então, eu dei uma regra aqui, falando que é o conjunto dos naturais não nulos, e, através disso, eu consigo calcular a minha sequência. Então, se eu quiser calcular o termo número 100 dessa sequência, é só colocar 100 ao quadrado que eu vou descobrir o valor. E assim sucessivamente, para qualquer termo dessa sequência. Então, para ficar mais claro, vamos enxergar esses exercícios aqui. Primeiro exercício. Encontre os 5 primeiros termos da sequência, cujo termo geral é AN, igual a 1,5, N mais 8. Aqui está dizendo que esse N pertence aos naturais não nulos. Então, como que se resolve isso? Se o N é 1, o A1 vai ser 1,5 vezes 1 mais 8. Então, vai dar 9,5.
O segundo, 1,5 vezes 2 mais 8, igual a 11. E assim até o quinto, que dá 15,5. Esse é o primeiro exemplo, tá? Então, a gente o que a gente fez? A gente pegou o número e substituiu aqui. O n é 1, então o AN, quer dizer, o A1 é 9,5, o N é 2, 11, o N é 3, 12,5, o N é 4, 14, o N é 15, o N é 5, então o A5 é 15,5. Olha outro exemplo aqui. A lei de formação dos elementos de uma sequência é AN igual a 3N menos 16. Mesma notação, né, com N pertencendo aos números naturais não nulos. O número 113 pertence a essa sequência? Ele está perguntando se o número 113 pertence à sequência resultante desse termo geral. Então, se a gente quer saber se o número 113 pertence a essa sequência, eu vou substituir o AN, que é o resultado do termo geral, por 113, e trabalhar com essa equação aqui. 113 é igual a 3 vezes n menos 16. Trabalhando com ela, esse 16 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, 113 mais 16, 129. 3n é igual a 129. Então, portanto, o n é 43. E esse 43, sim, ele pertence aos naturais não nulos. Então, a gente descobriu o quê? O n é a posição dele. Então, o número 113 pertence a essa sequência e ocupa a 43ª posição. Olha os exemplos. Se não entendeu, pausa o vídeo, volta na explicação, enxerga, veja se você compreendeu. Porque agora é hora de vocês trabalharem, tá? Vou propor esses dois exercícios. Eu vou pausar aqui, não a gravação, mas vou dar um tempo para vocês de 1 minuto para rodar, para vocês conseguirem enxergar esses dois exercícios. Se você quiser, quando for o vídeo sair do modo de estreia e quando começar a ser normal no YouTube, você só pausa e você pode levar mais tempo para resolver, tá? Então, vou esperar alguns segundos aqui na transmissão da estreia, mas na hora que tiver o vídeo disponível para você sem modo de estreia, você pode demorar mais tempo para resolver, tá? Vamos lá para a resolução, então. Número 1. Ele fala que a lei de formação, o termo geral da primeira questão é AN igual a menos 3 mais 5N. Ele quer saber qual é o segundo termo dessa sequência. Então, o segundo termo é o termo de número 2. Então, o que eu faço? Esse 2 aqui eu venho e substituo nessa fórmula. Então, se a lei de formação é menos 3 mais 5N, no lugar do N eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar menos 3 mais 5 vezes 2. Beleza? Uma regrinha básica que vocês às vezes esquecem. Ordem das operações. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma soma. Primeiro eu resolvo a multiplicação. Depois, o resultado da multiplicação eu somo. Então, 5 vezes 2, 10. Menos 3 mais 10, 7. Então, o que eu fiz? Eu peguei, ele quer o segundo termo. Ah, então beleza. Substituo n por 2 e resolvo. A letra B, ele perguntava o quarto termo. Da mesma forma, substituir o n, que antes era 2, agora vai ser 4. 5 vezes 4, 20. 20 menos 3 mais 20, né? 17. Ah, o número negativo. Se ele é menor que o número positivo, prevalece o sinal do maior. Então, prevalece o sinal positivo, tá? E a C pedia o 11º termo. Então, eu substituo o n por 11. Menos 3 mais 5 vezes 11, 5 vezes 11 dá 55, né? Então, menos 3 mais 55 é 52. Vamos para o número 2?
Número 2 falava assim: a lei de formação é AN igual a 2 vezes 3 elevado a N. É uma potência aqui. Então, ele perguntava os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, o A1. Então, eu vou ter que substituir o N por 1. 2 vezes 3 elevado à primeira é 2 vezes 3, que é 6. Se for o segundo termo, é 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9, 18. E o terceiro termo é 2 vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 2 vezes 27, 54. E a quarta era 2 vezes 3 à quarta. 3 à quarta é 81. Como que eu sei que é 81? Se 3 ao, quadrado, 3 ao cubo é 27, 27 vezes 3 é 81. Então, 81 vezes 2, 162. Lembra? Não entendeu? Pausa, volta, interage. Eu estou aqui do lado se você estiver na estreia. Se não tiver assistindo a estreia, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, resolve o exercício de novo, olha onde você errou. É essencial você repetir até você conseguir entender se você está travado em algum lugar. Tem que ficar me mexendo um pouco aqui, porque fica vazando a luz aqui da janela. E a gente vai falar de progressão aritmética agora. A gente já mudou o assunto. Terminamos sequência, agora a gente vai dar continuidade. O que você entende por progressão? Progressão é algo que cresce, algo que evolui. E aritmética? Aritmética é o ramo da matemática que estuda as operações básicas, que são 4. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ela estuda os processos dessas operações, como cada uma delas existe, quais são as propriedades, que a gente conversou lá na primeira aula, ainda presencial. Então, um exemplo de uma progressão aritmética que existe. O ano bissexto é um fenômeno que ocorre devido ao movimento de translação da Terra, que estabelece o ano trópico. Cada ano da nossa vida, na verdade, ele não tem 365 dias exatos. Ele tem 365 dias, 24, 25, que é um valor em horas que dá aqui. Então, esse 0, 24, 25 dá a hora do dia que a gente tem aqui. Esse fenômeno ocorre cada 4 anos. O ano trópico, cada ano tem 365,24, 25 dias. O ano bissexto é quando eu tenho 4 anos iguais, esse aqui, somados, vai dar um ano de 366 dias. Então, note que esse fenômeno tem uma lei de formação. Ele ocorre a cada 4 anos. Então, podemos dizer que ele é uma sequência, e que ganha um nome especial porque tem um valor específico de formação. Sempre 4. Então, a gente pode observar que toda a sequência, quer dizer, que toda a progressão aritmética é uma sequência. Mas nem toda a sequência é uma progressão aritmética. Por quê? Porque a sequência não precisa ter um número específico de vezes que acontece a mudança de um termo para o outro. Acontecem a cada 4 anos aqui. Então, eu tenho esse termo aqui, depois a gente vai descobrir qual o nome dele. 2020 é bissexto. Qual ano anterior foi bissexto? Então, 4 anos atrás, 2016. Qual o próximo ano que será bissexto? 4 anos daqui para frente, 2024. Então, a gente tem uma progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética? Como que a matemática explica? É toda a sequência de números no qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior é constante. Percebeu aqui, ó? A cada 4 anos. Tanto para trás quanto para frente eu consigo chegar num resultado. Essa diferença constante é chamada razão da progressão e é representada pela letra R. Então, a razão é que determina se ela é uma progressão aritmética. Se ela tem uma razão fixa e toda vez que eu somo ou subtraio eu chego no valor anterior ou posterior, então eu tenho uma progressão aritmética, que a gente
costuma chamar mais fácil de PA. Então, a gente tem algumas coisas importantes aqui. Assim como a gente tem a lei de formação lá da sequência, a gente tem a lei de formação da PA, que a gente chama também de termo geral. Então, em uma PA, que começa em A1 e vai até a N, de razão R, uma razão específica que toda vez é igual. Do A1 para 2 é a mesma, da 2 para 3 é a mesma. Partindo do primeiro termo, para avançar o termo, basta somar R ao primeiro termo. Então, o A2 é o primeiro termo mais a razão. Para avançar 2, eu somo duas vezes a razão, o primeiro termo. Então, A3 é A1 mais 2 é R. E assim sucessivamente. O A4 é A1 mais 3 é R. E assim por diante. Desse modo, a gente vai encontrar o termo de ordem N, termo determinado termo geral da PA, que é dado por essa fórmula aqui. A N é igual a A1, que é o primeiro termo, mais o valor que eu quero descobrir, menos 1, vezes R. Por que eu tenho que tirar 1? Porque eu tenho que tirar o primeiro termo. Então ele fala, esse menos 1 refere-se a eu não considerar o primeiro termo. Se eu fizer só N, vai dar errado. Eu não chego nunca no primeiro, não chego nunca no segundo, no terceiro, no quarto. Por isso que eu tenho que fazer menos 1, porque eu tenho que desconsiderar o primeiro termo. Então, a passar de A1 para N, a gente avança N menos 1 termos. Ou seja, somar N menos 1 vezes a razão ao primeiro termo. Então, a N é o termo geral, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos até o AN, e o R é a razão da PA. Vamos olhar esse exercício resolvido aqui? Primeiro, qual é a razão da PA que se obtém inserindo 5 termos entre 2 e 38? Então, o A1 é 2, e se a gente inserir os 5 termos entre o 2 e o 38, quer dizer que o 38 é o sétimo termo. O A1 é o primeiro, tem os 5 termos, e o sétimo é o 38. Então, A7 é o primeiro, tiro 1 lá, lembra? 7 menos 1, 6. A1 mais 6 vezes a razão. Então, qual que é a razão? Primeiro termo, o sétimo termo é 38, o primeiro termo é 2, 6 vezes R. Agora eu trabalho com essa equaçãozinha aqui. 6R é igual a 36, porque o 2 que está positivo desse lado passa para o outro lado negativo. Então fica 6R igual a 36, portanto R é 6, né? 36, o 6 está multiplicando, passa dividindo, R é igual a 6. Então logo a razão dessa PA é 6. Vamos para uma questão mais ou menos de estilo de prova, mas normalmente uma questão de segunda fase, tá? O cometa Halley orbita em torno do Sol. Ele pode ser visto da Terra a olho nu quando está na parte de sua órbita que fica mais próxima do Sol. Então, ele gira em torno do Sol e ele fica mais perto da Terra quando está na parte mais próxima do Sol. Isso ocorre em média de 76 em 76 anos. Olha a razão. Sabendo que após o descobrimento do Brasil, a terceira vez que ele foi visto a olho nu foi em 1683 e a sétima em 1986, responda. Quando foi a quinta vez após o descobrimento do Brasil que ele foi visível da Terra a olho nu? E a letra B, quais foram ou quais serão todos os anos em que o cometa foi ou será visto a olho nu da Terra desde 1500 até o ano 2200? Vamos lá. No exercício, ele já deu a informação que o terceiro termo é 1683, o sétimo termo é 1986 e a razão é 76, porque é de 76 em 76 anos. Então, o A5, se eu quiser determinar ele, é o A3 mais duas vezes a razão. Também posso fazer pela fórmula do termo geral, tá? Eles usam isso aqui como uma outra estratégia para se resolver o exercício. Então, o A5 é 1683, que é o terceiro termo, mais duas vezes a razão. 2 vezes 76 é 152. 1683 mais isso é 1835. Então, o quinto ano após o descobrimento do Brasil, que ele foi visto da Terra a olho nu, foi em 1835.
Bom, vamos lá. E a letra B? A3 é 1683, a razão é 76. A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. E agora a gente vai descobrir quem é o primeiro termo. Você achou que o primeiro termo era o descobrimento do Brasil, que foi em 1500. Porém, não é assim. O primeiro termo, na verdade, eu tenho o terceiro, tem a razão, então eu vou descobrir o primeiro termo. Eu vou fazer a conta do termo geral para descobrir o primeiro termo. A1 mais 2 vezes 76 dá A1 mais 152. Esse 152 eu vou passar negativo para o outro lado para eu conseguir descobrir o termo A1. 1683 menos 152 é 1531. Então, a primeira vez que o telescópio, o cometa Halley, orbitou e a gente conseguiu enxergar foi em 1531. Então, se a gente conhece o A1, é só a gente ir adicionando a razão aos 76 para descobrir os demais anos. Ou eu posso fazer também... todos os anos, né? Então eu teria que fazer pela razão mesmo. Eu posso também fazer por A1. Eu já sei que o A1 é 1531, eu calculava 2, calculava 3, calculava 4, e assim sucessivamente até chegar nesses termos aqui. Então, ele fez também adicionando a razão, que é o processo matemático aritmético. Então, ele descobriu os anos 1531, 1607 e assim até 2138. Se não entendeu, pausa. Se eu tiver no momento de estreia, conversa aqui comigo, pergunta. Se já você está assistindo o vídeo depois, pausa o vídeo, retoma, olha onde os passos, veja se você não entendeu alguma coisa. E agora a gente vai para os exercícios. Então eu preparei 3 exercícios aqui, tá? O número 11, o número 12 e o número 13. O 11 e o 12 são mais teóricos, é mais conceitual, para você aplicar a fórmula direto. E o 13 é um problema do dia a dia que a gente vai aplicar também os conceitos. Se você estiver assistindo junto comigo ao vivo aqui, pausa. Quer dizer, olha para os exercícios, anota os dados importantes agora, no momento que eu estou falando, que agora eu vou esperar um pouquinho e já vou mudar para a resolução. Se você estiver vendo o vídeo depois, pausa, resolve os exercícios e depois acompanha comigo a resolução, tá? Então eu vou pausar por alguns segundos e mudar para o slide. Resolução. Número 11, ele dá a PA 28, 36, 44, 52. Temos a PA aqui. A gente já tem o primeiro termo, informação importante, e a gente consegue estabelecer a razão. Como? Qual que é a razão da PA? Eu faço a subtração. Eu pego um termo e subtraio o anterior, que a fórmula é assim, ó. AN, o termo que eu peguei, menos AN menos 1. O que quer dizer AN menos 1? O termo anterior. Então, eu pego o posterior, subtraio do anterior e faço. No caso, eu escolhi o segundo termo, o 36. Então, ele é o A2. Então, o termo anterior dele é o A1. Então, 36 menos 28, 8. Descobrimos a razão da PA. Temos a informação que a gente precisa para resolver o problema. Então, o oitavo termo é o A8. Então, usando a formulinha do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, o A8, então eu vou substituir o primeiro termo, que é 28, a razão eu tenho é 8, e vou operar aqui. 8 menos 1 é 7. Vou multiplicar esse valor aqui, vezes 8, e somar com 28. Olha só como vai dar. Então, 8 menos 1, 7. 7 vezes 8, primeira multiplicação, não esquece disso. 56 mais 28, portanto, o A8 é 84. Letra B, o termo de número 19, 19º termo, é o A19. Então, seguindo o mesmo processo, agora mais rapidinho, já está a resolução inteira aqui, o que eu fiz? Eu substituí o N por 19. A razão eu já tenho é 8, substitui também. Resolvo
a equação e chego no valor. 172 é o oitavo termo. Ah, gente. A preguiça aqui, eu escrevi errado. Que é para estar A19, tá? Não, os slides, na hora que eu mandar para vocês lá na sala de aula, vão estar corrigidos, tá? É a preguicite aguda. Vamos para o exercício 12. No exercício 12, ele fala que a razão da PA é 9 e o décimo termo vale 98. Qual é o segundo termo? Uma estratégia. Primeiro, você descobre quem é o primeiro termo, o A1. Assim, a gente consegue resolver as demais. Qualquer outro termo que ele perguntar, se eu tendo o primeiro e tendo a razão, eu chego em qualquer outro termo da PA. Então, primeiro termo, o AN. Eu vou substituir aqui pelo A10, que é esse termo aqui, o 98. Então, para N, eu posso substituir por qualquer termo da PA. Então, nesse caso, eu vou substituir por A10, que é o 98. Eu não sei quanto vale o primeiro termo ainda, eu vou descobrir. Sei quanto vale a razão. Se o 98 é o décimo termo, então o N vale 10. 10 menos 1, 9. Então, 91 é igual a 1 mais 9 vezes 9. Então, 9 vezes 9, 81. Portanto, se o 81 está desse lado positivo, eu passo para o outro lado negativo. 98 menos 81, 17. Achei o primeiro termo. Agora eu posso achar o segundo, terceiro, qual eu quiser. Então, o A2 agora. Eu sei que o primeiro termo vale 17. Eu quero descobrir o segundo termo. Então, o N vale 2. 2 menos 1, 1. 1 vezes 9, 9. 17 mais 9, 26. Descobrimos o segundo termo. A segunda pergunta é um pouco mais capciosa. Ele pergunta qual é o termo geral. O termo geral é a lei de formação dessa PA em específico. Ah, mas o termo geral não é essa fórmula aqui? Sim, mas e para essa PA? Qual é o termo geral dela? Então vamos lá. A N é igual ao A1. Eu substituo aqui, 17. O N menos 1 vezes a razão. A razão é 9. Agora aqui a gente opera essa distributiva aqui. Então vai ficar assim. 9 vezes N, 9N. 9 vezes 1, negativo, menos 9. 17 menos 9 dá 8. 9N, 9N. Mantém. Então, o termo geral desta PA é 8 mais 9N. Então, para eu descobrir qualquer termo dessa PA sem precisar recorrer ao termo geral, a fórmula do termo geral padrão, eu posso usar essa lei de formação dessa PA, que é 8 mais 9N. Então, se eu quiser descobrir qualquer termo dessa PA, eu recorro a essa expressão simplificada aqui, que envolve o primeiro termo e a razão da PA. Então, você percebeu que todas as vezes a gente trabalhou sempre com descobrir a razão e o primeiro termo. E, através de qualquer informação que ele der, de qualquer parte da PA que ele der, eu consigo chegar nessas duas informações. Trabalhando com a fórmula do termo geral, trabalhando com a fórmula da razão. Se eu não descobrir a razão, se ele der a PA, eu tenho a razão. Certo? E vamos para o número 13, que a gente já resolveu direto aqui. O número 13 falava que a cada dia o corredor ele crescia, ele aumentava em 400 metros a distância que ele ia percorrer. E ele falou que no sexto dia ele percorreu 3.200 metros. E ele queria saber quanto ele percorreu no segundo dia. Então, quem é o primeiro termo? Então vamos descobrir. Eu tenho o A6, que é o sexto termo, e eu tenho a razão, 400. Opa, já me ajudou muito. Então, eu vou pegar e descobrir quem é o A1. O A1, nesse caso, é 1.200. Por quê? O A6 é 3.200, 6 menos 1 é 5, 5 vezes 400 é 2.000, o 2.000 que está multiplicando, opa, aqui tem um erro de digitação, tá? É menos aqui, não é vezes.
3.000 menos 2.000, 1.200. Então, o primeiro termo é 1.200. Beleza, descobriu o primeiro termo? No segundo dia ele não corre mais 400? Então, 1.200 mais 400, 1.600 metros. Então, o segundo dia, a distância percorrida foi 1.600 metros. Belezinha? Até aqui a gente trabalhou com apenas a equação do termo geral. A segunda parte é falar sobre a soma de uns termos dos termos de uma PA. E a gente vai contar uma historinha primeiro. A soma dos termos de uma PA que tem fim, a soma dos termos de uma PA infinita é infinito, tá? Se ela tem fim, o alemão Carl Friedrich Gauss, ele criou essa fórmula bem jovem, olha só. É um dos maiores matemáticos de todos os tempos, ele nasceu em Brunswick, na Alemanha, em uma família muito simples. E foi uma criança que tinha dom para matemática desde cedo. Então, quando ele completou 10 anos de idade, o professor perguntou a ele, deu uma proposta para a sala para fazer o pessoal ficar em silêncio, para que contassem, somassem todos os números de 1 a 100. Então, somar 1, mais 2, mais 3, até chegar no 100. Porém, o Gauss, ligeiro, ele criou essa regrinha aqui. Ele falou que o resultado era 5.050. Olha como que ele fez o raciocínio dele. Ele agrupou os termos dessa adição assim. Ele somou o primeiro com o último, o segundo com o antepenúltimo, o terceiro com o antecessor desse e assim sucessivamente. Ele descobriu que são 50 parcelas que têm o mesmo valor, 101. Por quê? 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. E assim sucessivamente. Então ele descobriu que ele tem 50 parcelas de 101. O número exato multiplicado por 50. Então ele descobriu que era 5.050. Mas olha só, essa regra dele não contava com uma coisa. De 1 até 100 eu tenho termos ímpares. Eu tenho 101 termos de 1 até 100. Então, aqui ele consegue estabelecer a soma de todos e no final não resta nenhum número. Porém, o que acontece? A fórmula da soma dos termos da PA infinita, ela tem que considerar tanto quantidade de números pares ou quantidade de números ímpares. Então, qual que é a fórmula geral? É o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos que eu quero somar, dividido por 2. Esse dividido por 2 mata a questão do número ímpar, número par. Quantidade de números ímpares, quantidade de números pares. Vamos ver um exemplo? Qual é o valor de... Aqui eu tenho uma PA, menos 61, menos 54, menos 47, ele quer a soma deles. Ele fala que a PA tem uma razão 7, da qual a gente conhece o primeiro termo, que é menos 61, e o último termo, 303. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vou ficar falando muito tempo sem parar, a garganta seca. Então, o primeiro termo é menos 61, o último termo é 303. Então, qual que é o N? Qual que é a quantidade de termos dessa sequência? Quantos termos tem essa PA? Eu posso descobrir pela fórmula do termo geral. Então, se eu tenho o último termo, eu tenho o primeiro e tenho a razão, eu consigo descobrir a quantidade de termos da PA. Trabalhando nessa fórmula, eu chego que a quantidade de termos dessa PA é 53. Então, vamos calcular quanto que dá a soma dos termos? Sei o primeiro, sei o último, sei a quantidade de termos, faço a continha, menos 61 mais 303, o resultado multiplico por 53, divido por 2, dá 6.413. Olha o outro exemplo aqui. Em relação à sequência dos números naturais ímpares, sequência dos números naturais ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, e a razão é 2, porque
A gente tem números ímpares, são esses números aqui, cresce de 2 em 2. E ele fala que quer os 50 primeiros. Então, qual que é o número 50? Vamos descobrir qual que é o termo 50 dessa PA. Então, o primeiro termo mais 49 vezes a razão. Então, 49 vezes a razão 2. Então, descobrimos que o termo de número 50 é o número 99. Temos o primeiro, temos o termo 50. Temos a quantidade, podemos calcular. Então, 99 mais 1, 100. 100 vezes 50, dividido por 2. 100 vezes 50 dá 5.000, por 2, 2.500. Descobrimos qual que é a soma dos 50 primeiros termos. Mas e se a gente quisesse estabelecer uma soma geral? Então ele pede a soma dos n primeiros termos. Bom, então a gente vai descobrir qual que é a regra de formação dessa PA em específico, que foi aquilo que a gente descobriu, a gente fez lá naquele outro exercício. Então, a n igual a 1, que é o primeiro termo, mais n menos 1 vezes r. Então, eu deixo em função de n essa equação. Então, fica 1 mais 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 1. Então, fica 1 menos 2, menos 1. Então, o termo geral dessa PA em específico é menos 1 mais 2n. Eu tenho isso? Beleza, tenho. Então, a gente pode jogar na equação. Então, fica, eu sei qual é o primeiro termo, eu sei qual é o termo geral, sei a quantidade de termos que eu quero, é a quantidade enésima, então n. Então, eu trabalho com essa operação aqui. Menos 1, 1 menos 1, 0. N vezes 2n dá 2n ao quadrado. 2n ao quadrado dividido por 2 dá n ao quadrado. Então, essa é a soma geral dos termos. Soma de n. Para a gente verificar se essa resposta está certa, eu tenho aqui o exemplo. Né? Se o n for 1, o número é 1. Se o n for 2, é 1 mais 3 igual a 4, que é 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim sucessivamente, que vai dar os termos dos números naturais ímpares. Beleza? Então, assim vai. Mais 2 exercícios para vocês brincarem aqui. Esses são os 2 últimos antes da gente começar a enxergar questões do Enem, questões vestibulares, tá? Então, pausa nesses exercícios, olha para eles. Aqui no vídeo, eu vou dar 1 segundo, 2 segundos de pausa e já vou mudar para a resolução. Então, olha para os exercícios, anota os dados, resolve, depois vem comigo com a resolução. Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício 33. Então, ele pede a soma dos 20 primeiros termos dessa PA aqui, que o primeiro termo é 0,15. Então, dessa PA eu já posso tirar algumas informações. O primeiro termo é 0,15. A razão, se eu subtrair o segundo do primeiro, eu obtenho ela já. Então, 0,4 menos 0,15 é 0,25. E agora eu posso descobrir o 20º termo, que é o termo que eu preciso para depois fazer a soma. Então, o 20º termo é a 20, 0,15 mais 20 menos 1 dá 19, vezes 0,25. 19 vezes 0,25 é uma conta meio chatinha de fazer. Então, como que a gente faz ela? A gente faz aqui do lado. Então, eu tenho aqui 19 vezes 0,25 dá 4,75. Então, tá aqui. Agora eu somo esse valor. 4,75 mais 0,15 dá 4,90. 4,90 eu já sei quanto vale o A20. Agora eu posso fazer a soma dos termos. Então, a soma dos 20 primeiros termos é o seguinte. A1 mais AN vezes N dividido por 2. O primeiro termo vale 0,15. O 20º termo vale 4,90. Então, isso mais isso, eu somo, vai dar 5,05. Agora, por que apareceu 10 aqui? Porque eu fiz essa estratégia aqui. Eu tenho 20 e tenho 2, eu posso simplificar.
Então, eu vou dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Aqui por 2 dá 10, aqui por 2 dá 1. Então, eu matei essa divisão que eu teria que fazer com o número com vírgula. Então, eu fiz a multiplicação para depois eu evitar outra divisão. Então, 5,05 vezes 10, lembrando, multiplicar por 10 é andar uma casa com a vírgula para a direita, para a esquerda. Então, 5,05 vezes 10 é 50,5. Então, achamos a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. E o exercício 34? Ele fala lá dos planos de pagamento. O plano alfa, a entrada é R$400 e eu tenho 13 parcelas crescentes. A primeira vai ser 35, a segunda 50, a terceira 65 e assim vai. E o plano beta são 15 parcelas iguais de R$130. E ele quer saber, na pergunta A, qual o plano mais caro. Então, para o plano alfa, eu preciso descobrir quanto vale a 13ª parcela para realizar a soma dos termos e descobrir o valor total do plano. Que daí eu vou descobrir a soma dos termos dessa PA aqui, que vocês não estão enxergando, mas é 35, 50, 65 e assim sucessivamente. Então, a minha PA, ela tem qual razão? Cada vez cresce R$15 a minha parcela. Então, a primeira é 35, a segunda é 50. A minha razão é 15. Então, para eu descobrir o 11º termo, o primeiro é 35. 13 menos 1 dá 12. 12 vezes 15, 180. 180 mais 35, 215. Então, a soma das parcelas dá R$215. Quer dizer, a 13ª parcela desse financiamento vai ser R$215. E agora eu posso fazer a soma. Sei quanto vale a primeira parcela, sei quanto vale a última, somo, multiplico por 13, divido por 2, dá 1.625 essa soma. O plano alfa não é a entrada mais a soma das 13 parcelas, então eu não posso esquecer de somar a entrada. Então, 400 mais os 1.625, que é a soma dos termos, R$2.025. E o plano beta? O plano beta não é 15 de 130? 15 de 130 dá 1.950. Então, qual plano é o mais caro? O plano alfa é o plano mais caro. A gente vai agora se mudar o nosso foco e enxergar as questões de Enem, de vestibulares. Então, se você travou alguma coisa daqui para trás, pausa, volta o vídeo. Se tiver ao vivo aqui, pergunta para mim. E agora a gente vai dar continuidade. Como que cai isso no Enem? Enem 2010, segunda aplicação, né? O Enem 2010 teve 2 aplicações de prova. A questão 167 do caderno azul. Vamos ler juntos. O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150. Então, a primeira linha tem 1 estrela, a segunda 2, a terceira 3, e assim vai. Até a linha de número 150, que vai ter 150 estrelas, porque ó, cresce de 1 em 1. Aqui, tá vendo? Cresce de 1 em 1. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos ver se eu tenho esse dom aqui. Daqui para cá, está crescendo de 1 em 1. Nossa, gente, pera aí. Deixa eu diminuir um pouco, ó. Daqui para cá, está crescendo 1. Então, daqui para cá cresceu mais 1, daqui para cá cresceu mais 1. Você viu que ele some na hora, né? É só para você enxergar na hora. Então, nas linhas 150 vai ter 150 estrelas. Então, após avaliar o esboço, cada um dos funcionários falou uma resposta, chutou quanto ia dar. Funcionário 1 falou que daria 200 estrelas. Funcionário 2, 6.000 estrelas. Funcionário 3, 12.000. 4, 22.500. E o quinto, 22.800 estrelas.
Qual funcionário apresentou o resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária para construir esse painel? Pensa um pouquinho, anota os dados e tenta enxergar qual conceito de PA a gente vai usar aqui. Tenho vários termos dessa PA, eu sei qual é o primeiro, sei qual é o último, sei a razão, que conceito de PA a gente vai usar. Eu vou, daqui a alguns segundos, mudar e mostrar a resposta para você. A resposta é a letra C. Agora você fica, e aí? Onde que eu errei? Acertou? Beleza. Onde você errou? Onde você errou? Vamos entender a questão? A PA é uma PA finita, com o primeiro termo 1 e o último termo 150. Então, A1 é 1, A150 é 150. Então, o que ele quer? A soma dos termos. A quantidade de estrelas do painel é a soma dos termos da PA. Então, qual que é a soma dos termos dessa PA? É o primeiro termo mais o último, multiplicado pela quantidade de termos. 1 mais 150 dá 151, vezes 150 dividido por 2. Assim como eu fiz na outra questão lá, eu posso usar essa estratégia. Eu simplifiquei por 2 aqui, sobrou 75. Por 2 aqui, sobrou 1. Então, eu evitei uma divisão. Então, ficou 151 vezes 75. Então, a soma dos 150 primeiros termos, 150 termos dessa PA finita, é 11.325. Então, é a alternativa C, aproximadamente 12.000, que é a resposta que o funcionário C3 tinha proposto. Então, ele foi o que chegou mais perto do valor total. Vamos para a segunda questão? Enem 2016, questão mais recente, prova amarela, questão 170. Essa questão é um pouquinho mais elaborada, mas vocês vão ver que o raciocínio dela é mais simples. Olha só. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica dos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente de 2 em 2 andares. Olha uma PA aqui. 1, 3, 5 e 7, a razão é 2. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7 e 10. E assim sucessivamente de 3 em 3. Olha a outra PA aqui de ordem 3. Tem duas PAs nos exercícios. Normalmente você trabalha com uma PA só. Mas olha só o que vai acontecer. Coincidentemente, essa palavra é importante. Vamos usar minha ferramentinha aqui de novo. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Eles chegaram no mesmo lugar, no final. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João Pedro. Os dois passaram por esses andares. Os dois. Porque nem sempre eles passam, mas no 7º andar, o João passou e o Pedro passou. Então, qual o número de andares desse edifício? Pensa um pouquinho aí. Eu tenho duas PAs e agora eu tenho que construir uma PA em que só apareçam os andares em que os dois atuaram juntos, ou ao mesmo tempo, ou passaram por lá. Então, o primeiro termo dessa PA é 1, o segundo termo dessa PA é 7. Tem uma razão aqui. Qual que é essa razão? Dá para trabalhar com ela? 20 andares. Será que esse é o 20º termo? Vamos trabalhar com essa questão? Pensa um pouquinho e já volto com a resposta. E a resposta é a letra D, 115 andares. Acertou? Errou? Vamos entender agora como que resolve essa questão? Resolução.
A primeira PA do João tem uma razão 2, né? 1, 3, 5, 7, como eu mostrei para vocês lá. A PA do Pedro é uma PA de razão 3, 1, 4, 7, 10. Então a gente tem que criar uma nova PA que coincide os andares que o João e o Pedro executaram o serviço. Então, o João andou na 1, passou pelo andar 1, o Pedro passou pelo andar 1. Então, o primeiro termo da PA é 1. O segundo termo dessa PA é 7. Por quê? Ele passa no sétimo andar, o Pedro passa no sétimo andar. Então, a PA começa com o número 1, depois vai para o número 7. E essa PA tem 20 termos. Primeira coisa, eu consigo descobrir a razão dessa PA. Só com esses dois termos já sei a razão. Qual que é a razão dela? É 7 menos 1, é 6. Então, vamos descobrir qual é o 20º termo da PA, que vai me falar qual o último andar que os dois passaram. Então, é o termo A20. Então, primeiro termo da PA é o número 1. A PA tem 20 termos e a razão é 6. 20 menos 1, 19. 19 vezes 6, 114. Mais 1, 115. Então, são 115 andares. Alternativa D de dado. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado. Fique em casa. Continue com a gente aqui. Lembre-se, você que é do cursinho, você tem contato comigo via WhatsApp, via sala de aula. Assim que terminar essa aula, vai ter uma lista para vocês resolverem. Aliás, duas, né? Uma que é a lista que é de presença do cursinho, tá? Que tem questões das aulas que vão ter durante o dia de hoje. E depois a minha lista de exercícios que vai estar lá na minha sala de aula, tá? Não se esqueçam de resolver essas duas listas. A lista que está do pessoal do cursinho, que é o controle da chamada, e a minha lista, que é a da sala de aula. Tá? A minha lista não conta mais presença. É a lista que eles enviam, que vai ter questões das aulas, de todas as aulas que vocês tiveram no dia de hoje. Tá? Muito obrigado. Fique em casa. Se cuida. Até a próxima. Obrigado. Tchau.